Fala galera, está no ar mais um episódio do Biomedcast. Sejam todos muito bem-vindos. Aqui quem está falando é o Otávio, diretamente de Londrina hoje. Fala galera, aqui quem tá falando é o Bruno, aqui de Goiânia. Estamos aí com mais um episódio do Biomedcast. Isso aí, fala galera, aqui é o Rogério de Curitiba. Estou muito ansioso aí por esse cast, né? Espero que vocês gostem bastante. Isso aí galera, antes de começar, acho importante a gente falar aqui que esse episódio está sendo oferecido pelo Diagnósticos do Brasil, o DB, né? O DB, o Diagnósticos do Brasil, é o único laboratório exclusivo de apoio do país, ou seja, ele presta serviço de terceirização de exames de forma ética e transparente sem oferecer nenhuma relação de concorrência com seus clientes. O DB ainda dispõe de unidades regionais distribuídas por todo o país. No caso, essas unidades, que a gente chama de unidades regionais de atendimento, oferecem uma estrutura completa para cadastro e triagem das amostras, facilitando e agilizando o seu recebimento. Todas as unidades são supervisionadas por um responsável técnico, isso é bem importante, tá? Para o apoio especializado, o Diagnósticos do Brasil dispõe de unidades regionais técnicas que contam com a estrutura exclusiva para atender cada etapa do processo, como o DB molecular, que é o caso de um dos exames que são realizados lá, que a gente vai comentar aqui hoje, e o DB patologia. Para saber mais, é importante que você acesse então lá o diagnosticosdobrasil.com.br ou as redes sociais, no LinkedIn e no Facebook, tá bom? Só procurar lá. Certo, galera? Isso aí. Certo. Isso aí. Vamos falar então, para você que não sabe do que a gente está falando, vamos falar sobre sexagem fetal hoje aqui no Biomedcast. Infelizmente a gente não está contando com o Luiz infelizmente ele está aí num compromisso em que ele não pôde adiar e a gente teve que marcar essa gravação. Mas vamos lá, vamos falar sobre sexagem fetal. O que é a sexagem fetal, gente, que tá dando o título para esse cast aí? Uma das primeiras dúvidas durante a gestação é descobrir qual o sexo do bebê. E além de avaliar a curiosidade dos pais, que já vão começar a pensar em nome, comprar roupinhas e se planejar para uma chegada da criança, descobrir o sexo do feto é importante também para o ponto de vista médico, pois ajuda a identificar anormalidades durante a gestação. Isso aí. Então, como que esse exame é feito, né? Então, a determinação do sexo do feto pode ser realizada por meio de alguns métodos diferentes, né? Como, por exemplo, a ultrassonografia, tem também a biópsia do vilo corial, que é a coleta de um fragmento da placenta, tem a amniocentese, que é a coleta do líquido amniótico, e tem os exames de biologia molecular também podem ser realizados, né? Então tem uma gama aí de possibilidades para os papais aí saberem qual que é o sexo do feto. Isso aí, pessoal. E geralmente assim, o primeiro exame que é realizado, né, ou classicamente se realiza é a ultrassonografia, né? Então acaba sendo um dos principais exames do pré-natal, e nesse exame a gente são produzidas imagens do feto e o médico vai avaliar aí diversas características morfológicas e tal para verificar se tem alguma normalidade, para ver a idade gestacional. Uma dessas avaliações, no caso, é a determinação do sexo do feto, né? Então, vai ser avaliada ali a morfologia dos precursores do pênis e do clitóris, e a partir da posição que eles estiverem na imagem, né, vai se alterando conforme o tempo de gestação, tem-se a ideia de se é um menino ou se é uma menina, né? Então, no caso das meninas, esse precursor vai se projetar no sentido caudal, e nos meninos, esse precursor das estruturas genitais vai se projetar no sentido cranial. Apesar de ser um exame assim, pouco invasivo e tal, a grande questão da ultrassonografia é que ela tem uma acurácia baixa, né, no diagnóstico para ver qual é o sexo fetal antes da 12ª semana de gestação, né? Entre esse período aí a literatura apresenta lá resultados de até 75% de acurácia, né? Então, só a partir da 14ª semana é que você vai ter realmente um resultado mais próximo do real ali com a ultrassonografia, né? Se a gente for considerar aí na embriologia, esse período já é meio tardio, né? A diferenciação genital fetal se inicia pelo menos umas 2 semanas antes do que a gente consegue visualizar na ultrassonografia. Como o Bruno comentou anteriormente, a gente também tem a possibilidade da amniocentese ou biópsia, né? Então, o que é a amniocentese? A amniocentese e a biópsia são exames realizados quando há um risco maior de alguma anormalidade fetal ou
quando a ultrassonografia se mostra inconclusiva. Apesar de obterem a confirmação do sexo da gestação com maior antecedência e acurácia, esses exames são considerados invasivos, né? E por isso apresentam maior risco e desconforto para a mãe do bebê, no caso. O tecido que é retirado da biópsia ou o líquido amniótico são enviados para análise em um laboratório. É assim que é feita essa análise, né? Então a gente tem esse procedimento que acaba sendo mais invasivo, mas também que gera essa possibilidade de, enfim, evidenciar o sexo do feto. Então, um exame mais moderno, né, que está disponível hoje em dia, né, nos laboratórios, são o exame de biologia molecular. Ou então, é uma alternativa, né, desses outros métodos que a gente falou para descobrir o sexo do bebê, e através, então, desse método, o sexo da criança pode ser descoberto com até 8 semanas de gravidez, né? Então, consegue já saber com uma antecedência, né? E é realizado com uma amostra de sangue da mãe. Então, coleta esse sangue, né? Um procedimento bem simples. E durante a gestação, uma pequena quantidade de células fetais passa para a circulação materna, né? Então, é essas células do feto que passaram para o sangue da mãe que são pesquisadas no teste de biologia molecular. Então, esse teste vai analisar o DNA fetal presente no sangue materno e, mais especificamente, o teste baseia-se na identificação de partes, sequências do gene, né, do cromossomo Y, né, o que vai determinar as características sexuais masculinas, né? Ou seja, se achar pedaços, né, do cromossomo Y, quer dizer que o sexo é masculino, né? Então, se não achar o cromossomo Y, assume-se que o sexo do feto é feminino. Então, a técnica é bem simples: coleta o sangue, esse sangue vai para uma centrifugação e é utilizado o plasma, né? Então, depois que utilizou o plasma, o DNA contido na amostra é extraído por kits comerciais e é feita uma PCR para amplificação de regiões específicas do cromossomo Y, que é presente somente no sexo masculino. Como o Bruno comentou, né? Então, feita a amplificação do cromossomo Y, e só os indivíduos do sexo masculino têm esse cromossomo dentro das suas células, né? A presença na amostra, então, feita pela amplificação com a PCR lá, indica, então, se for positivo, indica ser um menino, né? E se for negativo, só vai ter, então, o material genético da mãe, então, de uma eventual da gravidez se for menina, né? No caso do teste da biologia molecular, sensibilidade, ela não é 100%, mas a partir da 8ª semana, né, essa sensibilidade já tá lá próxima de 98,2%, né? Então esse período aí de 8 semanas já fica bem preciso, né, bem sensível esse teste. Então o ideal é que seja coletado então depois da 8ª semana, que é quando tem a maior sensibilidade. Legal, e interessante, né, a gente comparar essa antecedência na questão da especificidade, aliás, da sensibilidade do teste, com a sensibilidade da ultrassonografia, que é entre a 12ª e a 13ª semana, né? Então a gente tem uma antecedência aí de quase um mês, praticamente, pro exame de imagem, né? Isso que nem sempre faz a ultrassonografia tão cedo, né? Geralmente você espera mais um pouco para conseguir fazer a avaliação completa, então você acaba ficando sabendo do sexo do bebê muito mais tarde, né? Então, nesse caso do teste biomolecular, você consegue adiantar bastante esse processo. E outra coisa interessante, né, é que esse processo envolve achar esse cromossomo Y, né? Então, geralmente no laboratório, nenhum homem entra em contato com essa amostra para não ter nenhuma contaminação do profissional da saúde lá que estava trabalhando com a amostra, né? Então, é bem importante isso, né, para não dar nenhum resultado falso, né? Exatamente. É até um diferencial, né, Otávio, do DB, né? Todo o processo aí é feito só por profissionais de sexo feminino, né? Exatamente. Desde a manipulação dos tubos que a gente fornece para os nossos clientes, né? Para o tubo que vai ser coletado, a amostra da paciente, até a realização, né? O setor lá que faz a sexagem, ele não tem acesso de homens lá dentro. Qualquer pessoa do sexo masculino não tem acesso a essa sala. Então, o processo é completamente dominado pelas mulheres. Aí, é um negócio bem bacana. Existem alguns casos que eles precisam de uma atenção especial, né? E é deles que a gente vai falar agora. Existe um caso aí que a gente solta um laudo como inconclusivo. Em aproximadamente 5% dos casos, o resultado pode ser inconclusivo, sendo necessária uma segunda coleta após 2 semanas no mínimo para obter-se um resultado conclusivo, tá? Segundo caso especial, primeiro a gente obtém um resultado do sexo feminino e depois um resultado do sexo masculino. O que gera isso?
Isso se deve principalmente à quantidade insuficiente de células fetais no momento da coleta, em especial se esta foi realizada antes da 8ª semana de gestação ou ainda a aspectos relacionados à viabilidade, ou seja, no caso inferior a 48 horas da data da análise e da coleta, né? Se tiver uma diferença maior do que 48 horas, essa amostra pode não estar mais viável para análise, né? Quer comentar aí mais um caso, Bruno? No caso, as células fetais têm que estar em circulação, né, na corrente sanguínea. Então, se ela tiver em muito baixa quantidade ou se for degradada a amostra ao longo do caminho, o resultado pode dar errado, né? Pode ser que até o feto seja do sexo masculino, mas aí não foi liberada a quantidade de células certinha, né? Aí pode ser que não encontre o cromossomo Y e acaba dar essa discrepância aí, né? Exatamente. Apesar de que se for coletado depois da 8ª semana é muito baixa essa probabilidade, né? 98,9%, né? Justamente. Outro caso que pode acontecer, né, é no caso que o primeiro resultado deu no sexo masculino e depois, se fizer outra, deu o resultado do sexo feminino, né? E aí, dentre as causas estão incluídas, primeiro, a mãe pode ter recebido alguma transfusão de sangue ou transplante de órgão de algum homem, então isso pode dar essa discrepância. Outra coisa, a mãe pode ter sido submetida a algum procedimento de hiperovulação ou fertilização in vitro. Nesse caso, não é incomum que um ou mais embriões não sobrevivam, e estudos mostram que a detecção do DNA destes embriões pode ocorrer durante um período após o abortamento. E outro caso também é que alguns estudos associam ainda a possibilidade desse tipo de resultado com a coleta e manipulação das amostras por profissionais do sexo masculino, que foi o que a gente falou, que lá no DB já não tem esse problema, porque toda a cadeia, né, do exame, desde a coleta até a realização do exame, é só por profissionais do sexo feminino. É importante salientar que o DB é um laboratório exclusivamente de apoio, né? Então, essa questão da coleta, o DB deixa claro para os clientes que a coleta deve ser realizada por mulheres. O DB desencoraja a realização desse procedimento por homens, por profissionais do sexo masculino, tá? Então esse cuidado todo tomado até inclusive os laboratórios que fazem a coleta, né? Bom, o outro caso especial que pode acontecer, né, além dos inconclusivos, é se for uma gravidez de gêmeos, né? Então é sempre importante lembrar que o teste que é feito, né, para sexagem fetal não é o teste para detectar se a pessoa tá grávida ou não, né? Então já tem essa informação antes, né? No caso, se for uma gravidez de gêmeos, pode ser que os bebês tenham o mesmo sexo, e aí o resultado vai ser igual, né? No caso, se for 2 meninas, vai dar que é sexo feminino. Se forem 2 meninos, né, for univitelinos, no caso, vai dar também que os bebês são do sexo masculino. Se forem gêmeos bivitelinos e tiver mais de uma placenta, então, ou for uma gravidez de uma menina e um menino, vai ser identificado que é do sexo masculino, porque daí vai ter lá o cromossomo Y, né, que é característico dele, né? E aí, se for ausente o DNA masculino, vai indicar que essa gravidez bivitelina vai ser de 2 meninas, né? Daí seria o caso específico da gravidez de gêmeos, né, que complica um pouquinho mais a avaliação. Mas ainda é bem possível, né? Na verdade, tem um raciocínio simples, né? Se tiver 2 meninos lá dentro, 2 fetos do sexo masculino lá dentro, você vai ter cromossomo Y, então vai dar positivo, né? Agora, se for bivitelino, se tiver 2 placentas, você vai acabar tendo a possibilidade de um ser do sexo masculino e outro feminino, né? Você não tem como garantir o sexo da segunda criança, né? Do segundo feto. É só nesse caso, né? A não ser que sejam 2 meninas, né? Aí vai dar certo também. Exatamente. Muito interessante, né? Esse exame, muito importante para os pais aí que estão querendo saber, né? São ansiosos e querem saber logo, né? Qual que é o sexo do bebê para fazer o chá revelação, né? Quem não quer esperar o ultrassom, né? Pode fazer aí a biologia molecular e ter o resultado mais cedo. Dá até pra fazer uma surpresa, né? O marido vai lá e pega o resultado do exame, não conta pra mulher e revela só na hora, né? Vai ser engraçado, velho. Pois é. Tem muita gente fazendo viagem pro exterior pra fazer a compra do enxoval também, que quer saber antes, aí já compra as passagens. Enfim, já quer saber logo o sexo da criança. O Otávio foi pai recentemente, né? Como é que era a ansiedade aí pra saber se era menino, se era menina? Nossa. Um mês faz diferença pra você? Nossa, demais, cara, demais. A gente ficou sabendo na 10ª semana, assim, já foi uma espera enorme, porque a gente queria ter feito na 8ª, né?
mas estava muito recente e foi uma correria só, sabe? Então acabamos tendo que esperar mais 2 semanas aí, Mas aí, no teu caso, foi realizado esse teste mesmo. Foi, a gente fez a sexagem, inclusive, pelo DB, inclusive, né? Acho bem importante isso aí. Acho que a minha esposa ficou muito feliz na época, enfim, poder saber também para comprar as coisas, para saber o que vai pedir, como que vai se organizar para arrumar quarto, essas coisas, né? Então isso é bem, bem importante, assim, se antecipar para também, enfim, focar no que vai fazer, né? O preparo é muito mais fácil, né? Uma outra questão bem bacana, assim, para você que, enfim, trabalha num laboratório ou é dono de algum laboratório, tem algumas dicas que a gente sempre dá também para as pessoas que trabalham com isso, né? De divulgar esses exames, né? Muitas pessoas não sabem da utilização, aliás, da existência de um exame de sangue para detectar o sexo da criança, né? Isso é bem importante, né? Trabalhar um público para saber e sensibilizar que, se você tem um beta positivo, você já pode muito bem tentar ali engatar uma sexagem fetal, né? Obviamente depois de saber quantas semanas que está de gestação e tudo mais, mas é um exame assim bem relevante que tem feito bastante sucesso aí. O pessoal tem entregado resultado de formas bem distintas aí no Brasil inteiro. Tem gente que entrega o resultado dentro de uma caixinha, né, que não tem cor, tem uma cor neutra por fora, mas por dentro tá vermelho, ou tá rosa, ou tá azul, enfim. É bem legal, assim, sabe? Tem um pessoal bem criativo aí trabalhando nessa questão mais da divulgação desse exame. Certo, galera? Isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Aguardando vocês para um próximo Biomedcast. Isso aí. Isso aí, pessoal. Deixem aí o comentário de vocês no post, compartilhem nas redes sociais. Exatamente. Não esqueçam de, enfim, participar da discussão. Se você acha que isso aí é bacana, quem já teve a experiência de fazer o teste, quem, enfim, conhece alguém que fez, que teve uma boa, ou não, às vezes teve um desses eventos que a gente citou aí, desses casos especiais que a gente citou no final aí, enfim. Comente, não deixe de comentar. Certo, gente? E como esse episódio foi oferecido pelo DB, a gente não pode também deixar de citar o site novamente para você acessar, né? Acessa lá www.diagnosticosdobrasil.com.br ou nas redes sociais. O DB também está lá no LinkedIn, né, e no Facebook. Só procurar lá Diagnósticos do Brasil. Certo, galera? Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau, galera. Até mais. Tchau, tchau.